Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso técnico em infraestrutura escolar, na disciplina de Teorias do Espaço Educativo. Como vocês sabem, meu nome é Bárbara Cristina, sou professora especialista em engenheira civil, certo? E já estou com vocês desde o início da disciplina, desde o dia 6 de abril. Hoje, 20 de abril, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e também concluí-lo. Então, bem-vindos à aula 2. O conteúdo da aula 2 será o edifício escolar, nos seus itens, o planejamento do espaço escolar, a arquitetura e pedagogia, a história do edifício escolar, item 3, a escola, o uso e manutenção, as instalações físicas da escola, problemas internos da escola. No item 4, escola e unidades ambientais, uma classificação sugerida, a unidade aula, a unidade recreio, a unidade manutenção. Então, nós vamos à aula 2, parte 1, o edifício escolar. Então, falaremos sobre planejamento do espaço escolar. Vejamos de que forma o espaço concorre para a existência da escola enquanto ambiente ou lugar edificado, onde ocorre o processo educativo. Primeiro, entendemos por ambiente o conjunto formado por atividade e espaço. A atividade significa a ação a ser efetivada, por exemplo, uma aula. Segundo, toda ação interativa, interpessoal ou direta que ocorre na escola, envolvendo os educandos e os educadores, inclusive os funcionários, acontece nos ambientes construídos. E terceiro, a atratividade ambiental e a disponibilidade de infraestrutura física da escola colaboram para que aquelas ações tenham sucesso. Tais conceitos englobam a organização do espaço, das construções, dos meios físicos, como prédios, equipamentos móveis e etc., e das áreas abertas, jardins e pomares, como também a disposição dos prédios no terreno. A escola se constitui em referência histórica positiva para a vida daquelas pessoas que por ela passaram, professores, estudantes, funcionários, certo? Nessa condição, o edifício escolar assume um papel de destaque em sua memória, devido principalmente à arquitetura associada aos momentos vividos, ok? Então, gravem bem. Nessa condição, o edifício escolar assume um papel de destaque na nossa memória, em sua memória, devido principalmente à arquitetura associada aos momentos vividos. Então, vamos falar um pouquinho sobre arquitetura e pedagogia. Começaremos com a maneira com que a utilização do espaço da escola pelos educadores ocorre, que nos revela até que ponto a arquitetura da escola atende às necessidades, aos desejos e às atividades dos envolvidos no trabalho educativo. A arquitetura pode criar facilidades ou impedimentos para o desenrolar desse trabalho. Quando o prédio escolar está sintonizado com a educação, o trabalho de todos os envolvidos no seu processo flui sem impedimento algum, ok? O que o arquiteto busca com o planejamento do espaço da escola? Ele busca ações de planejamento, visando a resolver a demanda por espaços adequados. Então, na realidade, a busca é por espaços adequados, originária da atividade educacional na escola, com recursos disponíveis, financeiros, tecnológicos, materiais e naturais. Se o planejamento se resumisse a essas demandas, não haveria muitos problemas com as edificações escolares. No entanto, outro aspecto não menos importante são os interesses do próprio planejador, dos que contratam
e dos seus superiores. Então, quando nós colocamos esses desejos e esses interesses pessoais de quem contrata e de quem planeja, é que podemos ter aí, então, um determinado problema com relação à arquitetura e à pedagogia, certo? Uma dissociação entre uma coisa e outra. Falaremos agora sobre a história do espaço escolar, do edifício escolar, Então, inicialmente, nós vamos imaginar que na Europa os arquitetos do Império Romano deram continuidade à herança clássica dos gregos, assimilando e acentuando seus principais componentes, como o uso de colunas, de frontões e de estátuas. Já no Renascimento, que acontece na Itália nos séculos nos séculos XV e XVI, e cuja preocupação central era o homem, os arquitetos e artistas trabalhavam com a arquitetura greco-romana e criavam regras, visando a construção de edifícios perfeitos, ok? Na Idade Média Europeia, outra opção foi criada. A arquitetura resultante era diferente da dos gregos, romanos e renascentistas posteriores. Ela é a chamada de arquitetura gótica. Também nela havia a busca da forma ideal, como a anterior, certo? Entretanto, ao contrário dos gregos e romanos, que se preocupavam com a organização do prédio, os arquitetos e artesãos medievais se interessavam mais pelos aspectos construtivos da obra, especialmente pela estrutura e o esqueleto do prédio, certo? No Brasil, já no caso do Brasil, os prédios construídos pelos jesuítas seguiam a mesma moda dominante na época, que é o barroco, certo? Todavia, sofreram também influência de outra arquitetura praticada na Europa, a arquitetura do Renascimento. As 4 principais ordens religiosas, certo, que chegaram ao Brasil foram os jesuítas, em 1551, as carmelitas, em 1581, os franciscanos, em 1585, e os beneditinos, em 1592. E trouxeram também os padres e outros religiosos arquitetos, conhecedores da arquitetura europeia, e construíram aqui colégios inspirados nessa arquitetura. Certo? A arquitetura proposta pelos jesuítas não deu importância à arquitetura indígena brasileira, na mesma forma que mais tarde desconheceria as contribuições africanas trazidas pelos escravos. Na fase inicial, logo que puseram os pés no Brasil, os jesuítas utilizaram os mesmos materiais dos índios, estreios de madeira, palha, cipós, embiras, para edificar as construções provisórias. Mas esses elementos foram logo substituídos por construções de taipa, pedra e cal. A arquitetura desses colégios cumpria 2 finalidades objetivas. Uma voltada para práticas pedagógicas de cultivo do espírito coletivo e de vigilância múltipla, outra para a catequese dos índios. A arquitetura dos colégios se desligou da quadra religiosa logo da construção do Seminário Maior de Nossa Senhora da Conceição de Salvador, edificado entre os anos de 1751 e 1756. Este prédio marcou a independência física e funcional do colégio em relação ao conjunto religioso. Somente em 1798 é fundado o Seminário de Olinda, em Pernambuco. O seminário introduz no Brasil os estudos científicos das línguas modernas no lugar do latim e do grego. No colégio secundário, sua pedagogia era mais livre do que a jesuítica, pois respeitava a personalidade do aluno e promovia relações diretas entre mestres e discípulos. Em termos de ambiente escolar, o prédio seguia, em linhas gerais, a arquitetura iniciana. Era, contudo, mais aberto. Era ainda um colégio exclusivamente masculino.
Na chamada República Velha, os prédios escolares passam a adotar uma arquitetura imponente, com localização central nas cidades. No período que vai de 1924 a 1935, talvez o período mais importante da educação brasileira em todos os seus níveis, no ensino fundamental, médio e superior, e na educação de adultos e na profissional. Com a mudança do foco de objetivos educacionais, as instalações escolares ganham novos ambientes de trabalho e de estudo, como as salas ambientes, os laboratórios e as oficinas. Na década de 1930, chega ao sistema escolar brasileiro a arquitetura moderna. Havia nessa arquitetura duas orientações, conhecidas como maquinismo, prédio à semelhança de uma máquina, e funcionalismo, ênfase nas funções e atividades do prédio. A arquitetura moderna, como também as anteriores, renascentista e gótica, não deixou de lado o interesse pelos tipos e formas ideais, mas completou essa busca em outros interesses, como o cotidiano do homem. Na década de 1930, chega ao sistema escolar brasileiro a arquitetura moderna. Havia nessa arquitetura, eu acredito que eu já comentei, desculpa, tem uma repetição, mas não tem problema, é bom que a gente relembra, tá? Então, havia nessa arquitetura duas orientações conhecidas por maquinismo e funcionalismo. A arquitetura moderna, como também as anteriores, renascentista e gótica, não deixou de lado o interesse pelos tipos ou formas ideais, mas completou essa busca com outros interesses, como o cotidiano do homem. Então, assim a gente encerra a aula 2, parte 1, com esses 3 tópicos, ok? E daqui a pouco a gente retorna com a aula 2,